Irã atacou Israel. O que pode acontecer? O que vai acontecer com o mercado financeiro? E talvez a pergunta mais importante, o que eu posso fazer? Bom, vocês chegaram nesse canal por esse vídeo, fica o convite para ficarem até o final. Quem já está aqui, sou muito grato por curtir o canal e está sempre aqui com a gente. E aqui a gente vai trabalhar direto ao ponto sobre a questão Israel e Irã. Tá? O que pode acontecer, o que acontece no mercado financeiro, a partir do momento que eu sei que muitos de vocês são novos ingressantes, ainda mais de estruturas e operações. E claro, a gente vai responder aqui uma pessoa específica, o nosso colega de jornada, em relação ao que ele deve fazer na posição dele. Tá? Fica o convite também para que vocês deixem no comentário a posição de vocês e talvez num próximo vídeo, se esse vídeo for bem recomendado e for bem assistido, eu faço mais um vídeo explicando situações como essa. Tá? Então vamos trabalhar, pessoal. Quem já conhece o canal já sabe que eu trabalho escrevendo, porque que a mão escreve, a mente guarda. Então, a gente vai trabalhar aqui e eu quero, primeira coisa que a gente tem que entender, política internacional. Pessoal, eu pergunto para vocês, quem esteve no mercado, quem estava no mercado no 11 de setembro? Ou quem estava no mercado na guerra do Iraque? Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar sobre política internacional e vai entender o impacto disso no mercado, a gente se apega a operações de curto prazo. Não é esse o intuito, tá? Então, se vocês estão começando no mercado financeiro, na jornada do mercado financeiro, e estão passando por uma situação nunca vista antes para vocês, nunca trilhada antes por vocês, a minha orientação, muito cuidado, tá? E aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Por quê? Não adianta eu ficar aqui especulando o que pode acontecer, porque o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz e o petróleo ir para R$ 300. E a bolsa vai despencar. Peraí, mas se o petróleo vai para R$ 300, a bolsa despenca ou a bolsa sobe? Não importa, pessoal. Importa que existem dois tipos de problema. Os que vocês estão dentro do nosso controle e os que estão fora do nosso controle. Se vai ter uma galera que vai ficar falando, e aí eu gosto muito da interação social, né, das pessoas interagirem, mas eu tenho preocupações com, como é que eu falo, aquela coisa, aquele quadrinho do Cebolinha, né? Olha, o que aconteceu? Eu estou desesperado, o que aconteceu? O que aconteceu? E o Cascão, não sei, não sei, não sei. Então, não importa muito o que aconteceu e o que os outros estão pensando sobre isso. Por quê? Porque vai ter gente que vai falar, olha, o petróleo vai subir 300%, vai ser bom para a Petrobras. Aí vai ter outras pessoas que vão falar, o petróleo vai subir 300%, mas o governo vai intervir para a gasolina não aumentar, a Petrobras vai ter prejuízo. Então, pessoal, existem dois tipos de problemas, os que estão dentro do nosso controle e os que estão fora do nosso controle. Se a gente entrar aqui no mérito de ficar discutindo problemas que estão fora do nosso controle, a gente está perdendo tempo e pode ser que perca dinheiro. Então vamos entender problemas que estão dentro do nosso controle e aqui vem um pouco, deixa eu falar um pouco para as pessoas não se perderem, tá? Qual é vamos botar assim, a missão desse canal, tá? Porque a nossa missão, quando eu falo nossa missão, eu coloco a minha missão e eu acho que é a missão de vocês, é ter responsabilidade e educação financeira. De uma forma mais particular, eu diria que assim, o intuito aqui é ajudar as pessoas a fazerem a transição da renda fixa e trabalho para uma situação em que eu vou entrar na renda variável e com paz, tá? Através de responsabilidade e educação financeira. E muitas vezes as pessoas começam a entrar em ações na renda variável e começam a acabar com a própria paz ao invés de buscar operações mais tranquilas, com o uso de opções e operações estruturadas. Então eu diria que essa missão, e dentro dessa missão, vamos conversar um pouco mais sobre os problemas que estão dentro do nosso controle. Tá? E daí eu orientar as pessoas a conhecer melhor o mundo de opções. Por quê? Porque numa queda dessa, se a pessoa ela vai ter problemas fora do controle delas, não consegue controlar, e dentro do problema delas, elas podem olhar as posições delas. E sem as opções, eu só tenho duas ferramentas, stop ou não, ou continuar na posição. Ou eu paro, ou saio fora, por exemplo, o efeito da guerra vai afetar minhas ações da Petrobras, ou eu saio fora, ou stop. Agora, se for uma operação, ou eu compro mais também, né? Então as pessoas às vezes acham, vou comprar mais Petrobras. E elas começam a ter análises interpretativas ao invés de análises perceptivas e de fatos. Tá? Então, a posição da pessoa, você pode ter o controle, e aí dentro da sua posição, você pode estar preparado ou você pode não estar preparado. Normalmente, quem está preparado, já iniciando a resposta ao nosso colega de jornada,
Tá? O que ele pergunta? Ele pergunta, olha, Gafanhoto, eu estou aqui dentro dessa posição. Aliás, eu sou o Gafanhotos Derivativos, eu sou o Valdemar Tadeu, sou auditor fiscal e estou aqui ajudando vocês, compartilhando uma empreitada do mercado financeiro, embora não seja a minha função principal, compartilhando com vocês essa jornada aqui no canal. Tá? Então, a pessoa pode estar preparada ou não. E a resposta para o nosso colega é, você está preparado. Não precisa se preocupar agora. O mercado financeiro, vocês podem pegar vários influencers aí, grandes mestres, tá? Quem são meus grandes mestres? O grande mestre Sul é o nosso maior mestre. Outro grande mestre nosso, Stormer. Outro grande mestre nosso, Ogro. As pessoas podem estar preparadas, Márcio Noronha, um grande pai de todos aí da análise técnica. Então as pessoas podem estar preparadas ou não. Então, dentro das operações, respondendo ao nosso colega de jornada, você está preparado. Você pode, o que os grandes mestres falam? O mercado é muito importante você ter reações reativas e às vezes não tão proativas. O mercado não é um mundo de proatividade. Tá? Então, no caso, você, colega, já está preparado. E a gente vai conversar sobre isso logo depois que eu fazer esse en passant para a galera que está nova no canal, tá? Está chegando por esse vídeo. Então, o que significa estar preparado? Você trabalhou hedge contínuo, você tem gestão de risco. Tá? Então, por pouco tempo que você já interagiu comigo, eu vou trazer a pergunta dele para vocês, você já está no processo de hedge. Então você não precisa, você está com gestão de risco. Então você não deveria estar preocupado e aí a gente vai conversar sobre isso. Vou falar sobre o que você deve fazer ou não, né? Na verdade não é o que você deve fazer, o que você pode fazer ou não. Tá? Agora, se você está em uma posição, não está preparado e está sem hedge, importa para onde o mercado vai. Vocês já passaram por um circuit breaker? Já passaram por 2 circuit breaker? Vocês sabem o que é um circuit breaker? Então, muito cuidado com a posição de vocês. Tá? Quem está posicionado, que não aguenta uma queda, que seja na BOV de 5%, porque o BOV caindo 5%, toca o alarme. Caindo 10%, aí eu não lembro como é que estão as regras, só procurar no Google aí, regras do circuit breaker, 10%, talvez, toca o alarme e o mercado fecha pelo dia inteiro. Só vai abrir no dia seguinte. E aí? O que pode acontecer no dia seguinte? Pode abrir com mais 10% de queda? Então, pessoal, a posição de vocês ela tem que estar preparada para o pior cenário possível. Tá? Mas eu não. Se você está numa situação que o seu pior cenário possível te quebra, você está participando de uma roleta russa. Talvez não com a estatística da roleta russa. Quantos circuit breaks de quanto em quanto tempo ocorre um circuit break? Vocês sabem a resposta dessa pergunta? Há quanto tempo não ocorre um circuit break na bolsa? Então, pessoal, cuidado, tá? Então vamos terminar essa parte de orientação para poder entrar nas operações, tá? Então, se você está sem defesa e está começando e você sabe que o mercado não vai te quebrar, você pode ir fazendo as defesas aos poucos, tá? Vou deixar na descrição o último vídeo que eu coloquei. Na verdade, é só pegar o último vídeo antes desse que vocês vão ver lá. Acho que é o último, não, penúltimo vídeo antes desse, vocês vão assistir um processo, por exemplo, em que eu oriento como é que você constrói as defesas em operações, tá? Mas é claro, a gente vai trazer, por isso fica aqui o convite, se quiser deixar uma posição aí, eu faço um segundo vídeo, escolho algumas perguntas da galera que deixar posições aí, e a gente fala cenários, se é de alta ou cenário de baixa, já com o impacto que teve segunda-feira, por exemplo. Tá? Então, se você está sem defesa, é importante fazer defesa aos poucos e continuamente, mesmo que vocês estejam em ações. Tá? Eu tenho uma orientação, eu passo aqui, tem um vídeo, aí já é exclusividade de membros, e que eu posto para vocês, olha, eu tenho BBAS, eu tenho Copel, eu tenho não sei o que eu posso fazer? Posso fazer Strap Long Put. Eu falei, o que é Strap Long Put? Não sabe? Fica o convite aí para nos conhecer e acompanhar esse canal. Tá? Então, não adianta fazer o que nunca fez. Então, se você está sem defesa, não sabe o que fazer, está preocupado, você vai viver sempre assim? Você pode quebrar, se dependendo se você tiver vendido input. Você pode ficar rico? Mas eu quero ficar rico. Não. Se eu tiver comprado input, pode ser que não. Pode ser que o mercado suba amanhã. Só deu. Ele já incorporou, ele imaginou que o Irã atacando o Israel fosse ter um impacto maior, então ele já se posicionou, metade da parte dele já está posicionada. O nosso grande mestre fala isso, inclusive no vídeo da manhã, metade da parte dele está posicionada, e depois, agora a segunda parte vai conforme o resultado do final de semana. Então, já era carta cantada que o Irã ia atacar Israel, reagindo àquela questão lá da embaixada, e o que será que Israel vai fazer? Pode ser, eu estou gravando esse vídeo por volta de 2 horas do domingo, pode ser que Israel reaja de uma maneira muito mais forte, e aí o mercado pode cair mais forte. Não sei, tá? Não sei, mas o mercado provavelmente já se posicionou.
Assim, aí é a experiência de quem já está há muitos anos no mercado financeiro, já conhece essa história, né? Então, não adianta fazer o que nunca fez. Então, essa é uma outra questão. Então, se você não tem defesa, comece a pensar as posições de vocês se defendendo. Tá? Estou fazendo isso na jornada nas semanais, que é uma playlist que toda sexta-feira vai sair vídeo, tá? E faça a defesa aos poucos, continuamente. É muito importante, independente, até mesmo em renda fixa a gente pode trabalhar isso, tá? Por exemplo. Mas vamos lá, não adianta fazer o que nunca fez. E isso é o que eu vou fechar a parte do vídeo, que seria para as pessoas que estão ingressando e conhecendo o canal aqui. E aí a gente vai falar um pouco da operação do nosso amigo, tá? Então, não adianta fazer o que nunca fez. E aqui eu vou deixar uma pergunta para vocês. Você confiaria a sua vida, a sua saúde, a uma pessoa que assistiu a um vídeo de um médico? Você é essa pessoa. Quando você confia as suas finanças baseada em assistir vídeo, é uma coisa. Quando você confia as suas finanças a uma jornada maior, não estou falando, os médicos têm curso de graduação, têm curso na medicina, têm curso de especialização. Os médicos têm diversos cursos e práticas, dentre delas a prática médica. Infelizmente, no mercado financeiro, a estrutura para a pessoa que quer ingressar no mercado financeiro, ela não tem, assim, ela não te orienta, não há uma faculdade em que ela vai falar assim, olha, até o nosso grande mestre tentou fornecer esse material para as universidades e não conseguiu, tá, o que ele tem na sala de mestres derivativos, você, muitas vezes, você não é jogado ao mercado e você tem que executar operações financeiras como pessoa física. Alguns até fazem isso, né? Mas a grande maioria das pessoas, economistas e tal, vão participar de assets, de tesouraria, ou então as pessoas que não, sem formação, a própria instituição forma elas. Então é muito complicado, dentro do cenário de educação financeira no Brasil, você entrar na renda variável como pessoa física e com a educação de pessoa física. E aí por isso que eu deixei a reflexão. Se você fosse cuidar da sua saúde, você confiaria a sua saúde a você mesmo ou você iria num médico? Tá? A proposta aqui, é claro, o mercado, o sistema brasileiro, ainda bem, fornece profissionais de saúde altamente qualificados. E aí vem a questão. O mercado financeiro, o sistema financeiro, fornece profissionais altamente qualificados para lidar com as suas finanças pessoais? Aí a gente vai questionar isso em relação, sim, existe, tá? Agora, existe em relação a ações, como é que funciona isso? Tá? Então, essa questão aí fica em aberto, não quero ficar entrando no mérito, tem excelentes profissionais, mas infelizmente, para que gente que queira construir uma jornada no mercado financeiro de forma pessoal, muito difícil a gente encontrar essa profissionalização. Tá? Então fica aqui a minha maneira de contribuir e compartilhar essa jornada com vocês, dentro do ponto de vista que eu tenho a situação profissional, e aqui eu estou trazendo para vocês um compartilhamento de jornada pessoal no mercado financeiro com derivativos. Bom, o nosso colega perguntou aqui. Bom dia, Valdemar. Lá vem eu, meu amigo. Pode ficar à vontade. Você é muito bem-vindo. Você é um cara top, está aprendendo, está executando, está fazendo as coisas direitinho. No sentido que você me avisou aí no último áudio, mandei um áudio para ele explicando a situação da posição que ele se colocou, tá? Um novo ataque do Irã. Estou vendido em 500 BOVA que 126. Então ele está lá na posição de menos, que, deixa eu compartilhar aqui a mãozinha, né? Que sem a mãozinha, mais do gafanhoto, isso aí sou eu, tá, pessoal? Sem a mãozinha a gente não consegue interagir. Eita, caramba. Então acho que eu vou ter que botar essa mãozinha aqui. Por que a mãozinha não está aparecendo? E agora tá aqui. Agora sim vai aparecer a mãozinha. Bom, então ele perguntou, ele falou a posição que ele estava? Isso. Bom, ele falou o seguinte, a posição que ele estava, tá, é o quê? É menos 500 que 126, e ele também tem comprado, vendido, desculpa, menos 750 P 125 e está comprado em 500 P 128, tá bom? Então, primeira coisa, anotem a posição de vocês, tá bom? Bom, seguinte, ele falou, poxa, será que agora, olha a pergunta que ele faz, tá? Será que não seria a hora de eu ajustar essas puts? Então ele está nesta posição, tá? E a gente já conversou sobre essa posição, né, de que quando ele está em 500p 128, você vê, ó, essa posição quem passou para ele, tá, foi um assessor de investimento que orienta ele, que eu achei uma posição muito boa, dada a outra posição que ele tinha, tá, em relação a call, né, que ele estava vendido na D100. Então, como ele estava vendido em 700 D100, essa orientação, show, excelente.
Então, existem profissionais que conseguem orientar isso, são assessores de investimento dentro de corretoras, tá bom? Então, não pensem, existe um mundo legal também por trás, só que é muito complexo, tá? E aos poucos, isso aqui não é complexo, você encontrar profissionais e se manter com eles, tá? Mas, vocês veem, né? Somos 3 mil e a gente está crescendo, tá? O canal do mestre são 150 mil e ele também cresce, então acho que é muito produtivo, isso aqui dá para aprender sim, pessoal. Então, olha só, ele estava nesta posição. Então, esta posição foi oferecida, foi informada para ele, essa possibilidade, porque ele estava vendido em 700 D100 e a BOVA estava em 125. E na nossa conversa eu falei, olha, isso aqui pode dar lucro, tá? Isso aqui a gente tem, se a BOVA terminar no 125, isso aqui pode te dar R$ 1.500. Ah, Gafanhoto, isso aqui pode me dar R$ 1.500? Pode. Bom, agora vem, e isso aqui vence agora dia 19 de abril, essa posição vence dia 19 de abril. Veio a explosão Irã e Israel. O que ele vai fazer? Ele deve ajustar a posição dele? E se a gente pegar aquele mapinha, a pergunta é, ele está preparado? Tá. Isso aqui, ele está preparado para uma queda absurda. Para essa posição. Se a Petrobras, se a BOVA 11 ligar o circuit break, porque caiu 10%, a BOVA vai para R$100. Então toda essa posição aqui vira pó e ele vai ter que gerenciar esta posição dele. E além disso, ele também tem uma posição de menos 500 que 126. Esta posição aqui também está integrada aqui. Não é um perigo. Tá? Então, doutor de jornada, companheiro de jornada, não se mexa. Tá? Deixa o mercado rolar, deixa ele falar o que vai fazer. O que tiver que acontecer aqui já aconteceu. Tá? Eu falo assim, não se mexa, não é? Não. A orientação, se eu fosse você, eu não me mexeria. Eu faria o que está dentro do plano. Qual era o teu plano? O teu plano era X, Y, Z? Então, eu faria o que está previsto no plano. E qual era o nosso plano? Nosso estudo mostrou que talvez o jogo fosse a gente rolar isso aqui para uma posição nova. Então, talvez seja legal isso, hein? E aí, qual é a posição? Ele sabe, a gente conversou. Então, senão o vídeo vai ficar imenso aqui, não é o objetivo, tá? Então, isso aqui rolar para uma posição nova. Agora, esta posição aqui, né? Esta posição aqui, esta parte da posição, eu não me mexeria agora que o mercado deu essa crise, tá? Até porque essa posição agora já tem outra possibilidade. Então, ele, na pergunta, colocou só a parte, e aí vem a primeira grande dificuldade, que quem já conhece opções e está posicionado em call, né, ele olha essa posição de uma forma exclusiva. Quem conhece as opções e aprende um pouquinho já da parte dual, né, da defesa, da proteção dual, já entende que essas duas, ele pode, se ele está vendido aqui, ele pode acoplar uma posição aqui. Só que uma grande dificuldade é olhar as duas posições de maneira acoplada. Tá? Esta é a grande dificuldade. E aí, o nosso colega, ele está numa posição em que a queda para ele não é ruim. Tá? Então, olha, se você olhar de uma forma acoplada, tá? Aqui você tem 500 puts no Q126, de uma forma acoplada, aqui já está no E100, tá? E já rolou essa posição, de uma forma acoplada, deixa moer. Então, entre 100 e 125, fica tranquilo, ou 126, fica tranquilo, a gente vai conversando. Tá? Então, esta é a posição dele, não se mexa agora, deixa o mercado falar o que vai acontecer. Na outra posição, né, que seria a posição mais 500, P128, menos 750, P125, isso aqui está muito dentro do contexto desse penúltimo vídeo que eu contei. Então, dentro desse penúltimo vídeo que eu contei, esta posição aqui, dá para segurar a onda até onde? A gente já conversou sobre isso. Dá para segurar a onda até onde? Aqui tem quanto? Aqui tem 3. Se eu tirar 6 aqui, até a BOVA chegar no 119, fica tranquilo. Tá? Então a gente vai pensar, eu sugiro a você que, já falei para você, vamos fazer o payoff, tem que fazer o payoff, sugiro a você que estude essa posição e a rolagem dela. Tá? Então assim, não é faça, não é isso. Tá? Aqui o canal a gente não tem, inclusive o canal a gente não tem recomendação. Tá? O que a gente tem é orientação de estudo. E dentro da orientação de estudo, essa posição que te passaram, que foi excelente, tá? Cumpriu o dever dela, agora a gente vai
trabalhar essa posição conforme o mercado, o plano que você já tinha definido. Se você ia segurar ou se você ia movimentar essa posição, tá? Se der para abrir o mercado segunda-feira, rolar reduzindo essa aqui provavelmente vai te dar dinheiro para rolar. Tá? Então, provavelmente, o mercado abriu 122, 123, ou foi para 120, talvez você pague um pouco para rolar aqui, mas a gente conversa, você me aciona. Tá? Mas esta posição não está preocupante, nem se ela vier para 119. Tá? Mas no de 119, a gente tem que conversar se a bola for para 119. Bom, essa foi a resposta do nosso amigo, tá? A orientação de estudo para que ele possa continuar na jornada dele e melhorar a jornada dele. E eu convido vocês, né, a usufruírem, até vou pedir para que deixem nos comentários o maior insight desse vídeo e aqueles que quiserem que a gente comente alguma posição, tá? Eu vou abrir particularmente uma janela, dado esta possibilidade de um circuit break, que pelo menos há mais de 4 anos, há cerca de 4 anos a gente não tem um, né? E eu diria que a cada 4 anos acontece, né? É raro, mas acontece sempre, né? De vez em quando acontece. Então, havendo alguma complicação geral, eu vou escolher uma das perguntas e vou trazer aqui para a gente. Aliás, eu até vou fazer o seguinte, quem colocar aí o comentário, falando, qual seria uma boa, tá? Não, como eu falei no vídeo anterior, não existe melhor, tá, pessoal? Cuidado com o melhor. O melhor, ele te priva de novas possibilidades. Se é melhor, não tem melhor. Então você já como é que eu falo? Você já se limita. Então não pensem em se limitar. Não existe a melhor posição, a melhor recomendação. Existe uma boa, boa, ruim, ruim, ruim. Ruim ou boa. Só não se coloquem a melhor. Eu até brinco, falar qual a melhor estratégia, né? Mas a melhor estratégia, isso também, agora também não tem dúvida. A melhor estratégia é estudar. Estudar sempre vai ser excelente estratégia. Você tem duas opções, estudar ou não estudar. Estudar é a melhor estratégia. Tá? Sempre permanecer estudando. Inclusive, por exemplo, quando eu citei aqui nossos colegas médicos, os médicos vivem estudando. Tá? Não é só se forma e acabou. Né? Então, a grande maioria das profissões são assim. Então, se você vem para o mercado financeiro, se você quer cuidar de finanças, e cuidar de finanças deve ser uma atitude recorrentemente de estudo, né, e de melhoria. Tá? Assim, mas o cara é milionário, ele é cheio de imóveis. Mesmo o cara milionário, cheio de imóveis, se você chegar para ele e falar, cara, sabia que o nosso colega, essa história foi contada ontem no nosso presencial, aqui com o grande mestre, né? Então, assim, se o cara tem uma porção de imóveis, aí você fala assim, mas seus filhos se interessam por gerir imóveis? Não. Cara, você vai deixar esse legado, ele vai ter que se estressar em manter uma coisa que ele não gosta. É isso que você vai deixar de legado para os seus filhos? Então, mesmo as pessoas que estão altamente qualificadas, são altamente estudiosas, elas sempre podem aprender mais. Elas sempre podem aprender mais. Onde é que elas aprenderiam isso? Sei lá, gestão patrimonial, tá? Gestão sucessória. Então, elas podem pensar sobre isso, em que fazer essa intervenção ainda em vida, fora uma quantidade enorme de patrimônio, ainda em vida para que elas passem para gerações futuras delas, né, uma situação muito mais confortável do que, por exemplo, se elas não gostam de gerenciar imóveis, ele pode construir outra maneira de deixar a futura geração melhor posicionada em termos que eu falo, tempo e felicidade, né? A gente não trata só de dinheiro, trata-se das coisas que a gente gosta de fazer e usufruir do melhor passagem, né, como dizem aí, da melhor forma de preencher esse vazio entre o nascimento e a morte. Bom, pessoal, espero que tenham curtido. Fica aí o convite para se instruírem e participarem aqui do canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa no comentário. Não esqueça, eu sempre esqueço, não esqueça do like, aquele negócio tudo, mas a gente já está feliz aqui com a nossa comunidade. Se crescer, melhor ainda, né? Ótimo. Se ficar do tamanho que está, a gente vai crescendo aos pouquinhos, porque sempre está chegando mais gente. E meu intuito eu até brinco, né? É ser generoso e que o dinheiro de vocês permaneça no bolso de vocês e que ele cresça. Tá? Eu acho que essa é uma das minhas grandes alegrias quando isso ocorre. Tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.